Fala investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planilheiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e no vídeo de hoje nós vamos falar do relatório gerencial de agosto de 2022 do fundo VSLH11, é o Versalhes Renda Imobiliária, é um fundo de investimento imobiliário. Tem um tempo que a gente não faz a leitura aqui no canal também. Então a gente vai acompanhar aí o que a gestão fez aí no mês de agosto, o que vem fazer, como é que está o resultado do fundo. Então fique conosco. E se você gosta desse tipo de assunto, FIF Agro, EFI Infra, se inscreva aí no canal, que é o principal assunto que a gente trata aqui no canal, tá bom? Mas visite a raiz do canal para você conhecer os outros assuntos que a gente trata aqui. A gente acompanha mais de 150 fundos imobiliários. É claro que a gente não faz a leitura do relatório de todos, mas a gente acompanha os principais aí que a galera pede também, tá? Então coloque suas sugestões aí na descrição do vídeo que a gente faz o possível, nos comentários, né? Que a gente faz o possível para atender, tá bom? Então, esse relatório está na descrição do vídeo para você baixar e fazer uma leitura mais detalhada, tá bom? Vamos lá iniciar então aqui a leitura, relatório de agosto do VSLH11. Não perca tempo também, na nossa descrição está o nosso link do nosso grupo do Telegram, se inscreva lá em curta distância. Bom, para quem não conhece, eu vou dar uma ampliada aqui um pouco mais, né, o máximo que a gente pode aqui. Então, o fundo ele investe em fundo de papel, né, a princípio, é um fundo de papel, investe principalmente aí em CRIs, tá? É o principal, mas o fundo ele tem uma política aqui de investimento bem diversificado, mas hoje principalmente investe em CRIs. Hoje ele tem 82 mil, opa, tá grande isso aqui, 82 mil investidores na sua base, tá? Eu sou um desses investidores, tem aí o VSLH já há mais de um ano, quase desde o início, né? E é um fundo que sempre pagou bem, né? Então a gente está acompanhando a gestão aí de perto, a gente não tem feito a leitura aqui, mas está acompanhando o que está acontecendo no VSLH. É um fundo que eu tenho uma participação em torno de 4% da minha carteira, tá? E é um dos vários fundos de CRI que eu tenho na carteira. Patrimônio líquido 315 milhões de reais, valor patrimonial 10,56 e encerrou 31 de agosto a 8,92, mais no último dia aí 23 de setembro, que eu acho que foi o último 23 de setembro, fechou a 9, aproximadamente 9,12, né? R$ 9,12. Provento aqui 12 centavos por cota e o fundo tem quase 30 milhões de cotas emitidas. Código de negociação dele, como a gente já falou, VSLH11, é um fundo para o público em geral, prazo indeterminado, né? Mandato híbrido, ou seja, a classificação dele, o segmento é híbrido com gestão ativa. Tá? É um fundo, então, é um fundo basicamente aí de papel com gestão, com mandato híbrido, né? Segmento híbrido. Ele tem desde dezembro de 2020, então é um fundo gerido pela R Capital, era gerido pela Hectare, né? Mas dizem que é a mesma equipe, então não mudou muita coisa. E a taxa de administração e gestão, como a gente verifica aqui, hoje está aqui nesse patamar, né? 0,95%, porque o fundo tem 315 milhões de patrimônio. É sobre o PL ou sobre o market cap, ou o valor de mercado, né? Taxa de performance 20% do QCD e IPCA mais 4%. Ele divulga sempre no quinto dia útil de cada mês e paga no 10º dia útil. Vamos lá então, vamos seguir aqui com o relatório. Versalhes, que é um fundo que investe aqui principalmente em papéis de lastro imobiliário, claro, é um fundo de investimento imobiliário, né? E diz aqui que sempre procura a simetria aí entre o risco e o retorno, tá? Então, é claro que os fundos sempre buscam aí a forma também oportunística, né? Então, investimentos também ele busca aqui em equities, fundos imobiliários, né? Muitos fundos, inclusive, que era só de CRI, já começam a investir em outros fundos imobiliários, por isso eu nem tenho fundo de fundo ali, acho que eu tenho um só fundo de fundo na minha carteira, né? Porque basicamente os outros fundos essencialmente de CRI que eu tenho na carteira tem ali 15, 20, 25% de fundos imobiliários dentro do seu portfólio, tá? Então é por isso que eu prefiro investir em papéis atrelados a mais às CRIs. E ele fala aqui que esse tipo de investimento oportunístico, né, que é em equities e fundos imobiliários, ele só tem um limite aqui de 33% do seu patrimônio. O VSLH então distribuiu 12 centavos, né, anunciou nos quinto dia útil no mês de setembro, referente ao caixa de agosto, né, valor patrimonial 10,56, então o fundo está bem descontado no mercado ainda, muito descontado no mercado. E as movimentações de agosto, eles compraram aqui 1.170 unidades do CRI Brasil Parque Subordinado,
tá? Que tem um risco maior aí com relação ao pagamento dos dividendos. Tem aqui, comprou outro aqui, 420 do CRI GPK, também subordinado à cota, né? E do CRI Urbana Santa Maria, cota sênior, que dá aí preferência na distribuição, 298 unidades. Por isso que a gente classifica o fundo basicamente como um risco, né? Tem cotas subordinadas ali dentro do seu portfólio, mas a gente vai ver a quantidade para ver realmente o grau de risco com relação à classe dos CRIs, tá? A gente vai analisar isso aqui mais para baixo. E ele fala aqui na expectativa do período de férias de alta temporada, né? Eles prevê aí um aumento em relação eles viram, né, uma leve melhora nos indicadores com relação às vendas líquidas, tá? Então nesse período aí de julho, né, nas férias, viram as vendas aumentarem levemente, tá? Quanto à carteira de recebíveis, ele fala aqui dos lastros em CRI, né? A equipe fala que a gestão estima um impacto em 2 meses consecutivos por conta do IPCA negativo. A gente vem falando isso aqui no canal, né? O IPCA negativo, né, é prejudicial para os fundos de CRI, que tem ali uma indexação muito alta em, basicamente, na inflação, né? Então, com relação a esse IPCA negativo, nem todos os fundos têm proteção ali, os CRIs têm proteção à inflação negativa, né? Mas também com relação àqueles que estão com a carteira aí bem inadimplente, pode ajudar a reverter essa tendência, como ele fala aqui, dos níveis de inadimplência, né, e pedido de cancelamentos, né, que pode então ajudar nessa questão de reverter essas situações, tá? Bom, então vamos seguir aqui com o relatório. Ele fala aqui também sobre a carteira de CRI. Então ele fala exatamente sobre a proteção sobre a deflação, né? Então a carteira ela tem uma proteção aqui, 97% da carteira é protegida contra a deflação. Então, ou seja, ele até define aqui, a correção monetária será aplicável desde que a variação do índice seja positiva. Então, devendo a variação negativa ser desconsiderada. Então, são apenas aqui, em torno de 2% só não tem essa proteção que eu falei mais para cima, né? Então, é importante, não tem um impacto, né? Isso aí mitiga, inclusive, o risco, né? Do fundo aí não ter caixa para poder pagar, né? Bom, ele fala também que é importante observar com relação a essa questão de proteção de inflação, né? Ele fala aqui que a correção monetária dos rendimentos dos CRIs possuem proteção contra a deflação, é apurada na seguinte maneira: diariamente, na base 252 dias úteis, para pagar aqui, né? O mês de defasagem a partir do pagamento do PMT, né? Que é o pagamento mensal ali do fluxo financeiro, né? A alteração do mês de referência do IPCA do mês seguinte de pagamento. Os pagamentos são pagos todo dia 20 ou dia seguinte, caso não seja dia útil, tá? Então tem essa questão aqui dessa defasagem de um mês ocasionada então pelos fluxos financeiros aí dos papéis. Pronto, sobre demonstração de resultado, a gente verifica aqui que em regime de caixa, né, o fundo faz aqui a publicação dos dois regimes, então regime de caixa e regime de competência contábil, né? O que interessa para a distribuição é o regime de caixa. Então a gente verifica que em agosto o fundo teve um desempenho melhor do que inclusive o mês de julho, né? Mais equilibrado aqui em relação aos juros dos CRIs, né? Então o maior resultado foi exatamente aqui nas despesas que foram menores, né? Menores as despesas, não teve essa despesa de taxa de performance no mês de agosto, né? Não foi apropriada, então em relação a isso, o resultado foi um pouco melhor do que o mês de julho, foi de 2,6 milhões de reais, enquanto em julho foi quase 2,3, tá? Distribuição de caixa foi de 2,9, o fundo fez um caixa de 556 mil e distribuiu então, fez a reserva de lucro acumulado hoje está em 18 milhões de reais, né? Lucro acumulado 18 milhões de reais. Então, em relação aqui ao regime de competência, o fundo teve aqui, né, um resultado um pouco melhor no regime de competência, né, que aí é reconhecido aqui as receitas independentes do seu recebimento e as despesas independentes de terem sido pagas, né? Então, todas as vezes aqui é apropriado, né, os juros, por exemplo, aqui dos CRIs, mas o pagamento acontece mais para frente, né? Então, acontece que normalmente o fluxo de caixa, o fluxo, né, das entradas e saídas não são iguais aos registros contábeis, né? Então tem essa diferença aí, mas para a distribuição
O que interessa pra gente é o resultado de caixa, tá bom? Vamos seguir. Vamos lá, vamos seguir então mais para baixo. Dividend yield nesse mês aqui ele fala, ficou em 1,14, né? O fundo teve aqui uma distribuição ruim nesse mês de julho, né? Foi 7 centavos, que não foi tão ruim assim, mas que a gente está acostumado o fundo a distribuir mais de 1% aí já há muito tempo, né? E o fundo tem uma característica mais agressiva, então a gente sempre espera aqui um retorno um pouco maior. Bom, aqui a performance no mercado secundário, no mês de agosto, o fundo teve, né, um fechamento aqui da cota, na pior daqui desde o início, né? A gente verifica que a cota ficou muito abaixo aqui, né? Abaixo dos R$ 9, então foi observado isso aqui em agosto, depois do anúncio da deflação, né? Depois do anúncio da deflação teve essa questão da queda principalmente dos fundos de papel. Aqui ele fala sobre o tipo de alocação, né? Então 85% dos seus ativos estão alocados em CRIs, 9,1% em FIIs, inclusive tem aqui o XBXO, né? Tem esses fundos aí que não pagam nunca, mas o fundo está com bom caixa aqui, né? Quase 6% de caixa em relação aos seus ativos, então o fundo está com um caixa aqui, uma reserva, né? E por setor, hotelaria 66%, então o fundo investe bastante nessas áreas turísticas, né? Na verdade, tem esses créditos que são dados, a maioria são hotéis, realmente, residências 13,2%, comércio 11,3% e lazer 3,7%. Aqui ele fala sobre a contraparte, né? Exclusivo de caixa, então tem aqui a contraparte de cada um deles em percentual, né? Participação de cada um dos CRIs. Dentro da alocação dos CRIs, então a maioria está alocada no IPCA, como a gente vai ver aqui mais para baixo, 77,3% indexado ao IPCA, 20% em GPM e GPDI 2,7%. E a gente vê que o cupom médio, né, de cada indexador aqui econômico é bem alto, né? 11,2% no IPCA, quase 15% no IGPM e 8,3% no IGPDI. Então tem aqui uma média ponderada de 11,7%. E por classe, né, o fundo não está tão acima do risco assim, né? A gente verifica aqui. Então a gente verifica que pela classe, né, analisando já o risco aqui do fundo, que pela classe está praticamente 60-40, né? 60% de classe sênior e única, que tem preferência na distribuição, e 40% de subordinado e mezanino, que tem um risco maior, porque não tem preferência nas distribuições, né? Como se fosse comparar aqui a ação preferencial com a ação ordinária, vamos dizer assim, né? Preferência na distribuição do fluxo financeiro vem a ser das cotas sênior e única. Tá? E o fundo não tem nenhuma indexação à taxa DI, né? Que é que está em alta, né? Então a gente vê aqui também os CRIs muito aí voltados às questões de inflação, né? Questões de preço inflacionário. Mais para baixo que a gente vê por segmento, então o fundo tem ali em relação ao risco, né? A gente verifica, deixa eu apagar aqui, em relação ao risco a gente vê que o corporativo é o que tem um menor risco, está aí 42% alocado e o restante 4,1% aqui ao shopping, né? Que é bem parecido com o corporativo, né? E o restante, então, tudo é mais pulverizados, que tem um risco, uma classificação de risco um pouquinho maior. Vou seguir então aqui, ver outros números aqui do VSLH11. Aqui é o portfólio, né? Então você pode depois baixar e fazer uma leitura mais detalhada, né? Aqui tem as questões das bolinhas aqui, onde você vê onde o fundo está adimplente, onde vermelho está com algum problema, né? Então, esses que estão em vermelho aqui estão com algum problema aí, seja pagamento, seja alguma questão de judicial, alguma coisa está com algum problema, então ele sinaliza aqui os vermelhos, os amarelos estão ali quase no problema, né? E os vermelhos são os que estão realmente problemáticos. Então tem 3 nessa página aqui, mais 2 nessa página aqui, então essa situação do portfólio hoje, né? Tem mais aqui, então aqui não tem nenhum vermelho. Com relação aos fundos, ele tem 2 fundos imobiliários que não são negociados para qualquer tipo de empresa, de pessoa, né? Só pessoa jurídica, que é o XBXO, é aquela furada que o HCTR também tá, né? Ele tem aqui um pouquinho menos, né? 24 milhões, mas assim, é coisa pra caramba. Em torno aí de 7% do seu patrimônio, que a gente verifica aqui. E o lote metro quadrado também é outro, também, loteadora, né?
1,32% é um pouquinho menor, né? Mas não recebe praticamente nada desses fundos, né, em relação a rendimentos. Aqui é o portfólio então detalhado, parte qualitativa e quantitativa, indexação, vencimento. Você consegue ver aqui todas as informações aí que a gente precisa saber, né, pelo menos para acompanhar minimamente os CRIs dos fundos, né, que é muito complicado você acompanhar um fundo de CRI, saber quem é a empresa, né, acompanhar como é que está a situação financeira da empresa, então é quase impossível, praticamente impossível para o investidor acompanhar CRI a CRI, né? Então a gente tem aqui um mínimo de informação para a gente aí ficar um pouco mais informado sobre a carteira do fundo. Aqui eles fazem algumas explicações sobre a estruturação, né, dos projetos de CRI, como é que eles fazem, quais são aqui os processos de gestão. Então, como eu falei, não é fácil você acompanhar os CRIs como investidor, então tem toda essa questão da gestão, acompanhar né, esse tipo de papel, né? Tem que acompanhar aí de perto para não ter e acompanhar os riscos também do investimento. E esse aqui, ó, é a bolinha que eu te falei que está lá no portfólio. Então, o verde está conforme planejado, conforme esperado, acontecendo tudo normal. Já amarelo requer acompanhamento mais próximo, ou seja, tá desconfiando que vai acontecer alguma coisa que possa prejudicar o recebimento, né? Então, eles traçam um plano de ação para poder mitigar essa questão do risco, e o vermelho já está com um plano de ação implantado, né? Então tem algum problema que já está ali sendo atacado pela gestão do fundo. Então é isso aí, isso aqui é o VSLH11, fundo de CRI, fundo de papel, né? Mas basicamente aqui quase toda a sua carteira é em CRI, tem 2 fundos imobiliários apenas. Então, se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe com a gente se você é cotista do VSLH11, qual o percentual da sua carteira hoje. Sou cotista do VSLH11, tem aí em torno de 4% da minha carteira no VSLH11. Meu filho mais velho também é cotista dele também. Então, eles seguem pagando bons proventos. A gente vê que está com um bom caixa ali, né? Na minha opinião, até está com um bom preço ainda no mercado para manter aí a carteira rendendo bons proventos. Ok? Então esse relatório está na descrição do vídeo. Se inscreva no nosso grupo do Telegram e também visite a nossa área de membros para você saber aqui quais os benefícios de você ser membro do canal e usufruir de alguns benefícios aí, tá ok? Fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.